Ok, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos abordar sobre a Revolução Islâmica no Irã de 1979. É sempre importante lembrar aqui que o nosso vídeo sobre as duas décadas de crise, de 1950 a 1970, e o surgimento do neoliberalismo, ele serve de contexto para alguns episódios importantes da história global, entre eles a Revolução Islâmica. Tá? Então é importante que você também assista esse vídeo, as duas décadas de crise e os anos de ouro do neoliberalismo. Vamos ao vídeo. As mudanças no mundo ocidental vão refletir nos países islâmicos. Entre 1950 e 1960, um grupo de religiosos começa a se destacar entre outros grupos que lutam pelo poder no Irã, no final da década de 70. É importante ressaltar que essa é uma década que faz parte das duas décadas de crise na economia global e, portanto, toda vez que a economia global entra em crise, as políticas, os estados nacionais, os governos, os partidos políticos entram em atrito, passam por crises profundas e novas mudanças podem surgir disso daí. E no Irã não era diferente. Por exemplo, esse grupo religioso que começa a se destacar entre 1950 e 1960, eles acreditavam na superioridade da fé islâmica sobre as demais, na interpretação do Alcorão ao pé da letra, e se opunham à modernização de alguns países islâmicos, que começavam a adotar em seu cotidiano bares, bancos, hotéis, cinemas, entre outros. Para eles, a decadência da cultura ocidental estava influenciando a cultura tradicional islâmica. Isso é muito comum em períodos de crise econômica, grupos políticos, grupos sociais, grupos religiosos começarem a propor medidas um tanto quanto inadequadas, incoerentes e confusas. A década de 1970 e os fundamentalistas no cenário internacional. Em 1970, um grupo religioso que começa a angariar participação política no Irã, vai se manifestar contra o presidente Anwar Sadat, do Egito, dizendo que ele começava a se aproximar dos Estados Unidos, que ele havia firmado um acordo com Israel entre 78 e 1979, o acordo do Camp David, que colocou fim às disputas entre o Egito e Israel pela península do Sinai. E os xiitas fundamentalistas do Irã finalmente vão tomar o poder em 1979. Será a primeira vez que uma revolução islâmica ocorrerá em tempos modernos. O acordo do Camp David de 1978, só para recordar, foi o primeiro acordo de paz firmado entre a Aliança Árabe e Israel, onde Anwar Sadat, presidente do Egito, e Menachem Begin, de Israel, firmaram um acordo definitivo de paz. E nesses termos o Egito reconhecia a soberania de Israel e Israel devolvia para o Egito a península do Sinai. O acordo foi cumprido de ambas as partes. Mas isso não era visto com bons olhos pelo grupo mais radical no Irã, que desejava ascender ao poder político do país. A Revolução Iraniana em ação. O Irã passava por um processo de ocidentalização, porque o então rei Mohammad Reza Pahlavi, no poder desde 1950, suspendeu diversas restrições às mulheres, estimulou a educação e a industrialização do país. No entanto, o governo do Shah era acusado de beneficiar apenas uma parcela rica da população do Irã, enquanto a maioria da população iraniana vivia na miséria. Então havia aí denúncias de corrupção e denúncias contra a polícia secreta, que reprimia, torturava, assassinava opositores. E em 1978, os protestos contra a monarquia se intensificam, e o principal líder da oposição, que era o Ayatollah, que é um título religioso, o xiita Ruhollah Khomeini, que estava exilado em Paris. E em janeiro de 1979, o movimento começou a se intensificar entre o governo do rei, do Shah, do Pahlavi, com os movimentos oposicionistas, e a coisa ficou tão inflamada que o rei resolveu fugir do Irã. Dias depois, Khomeini instaura no Irã uma república teocrática.
Seguidores do Shah foram presos, assassinados, as mulheres voltaram a ser obrigadas a cobrir o cabelo e a música secular foi proibida. O Irã agora é uma república teocrática. O pedido de extradição do Shah e o sequestro da embaixada americana no Irã. Em outubro de 1979, o Shah Reza Pahlavi, que se encontrava no Egito, viaja para os Estados Unidos, né? E milhares de iranianos foram às ruas para pedir sua extradição. Como os Estados Unidos não atenderam, então militantes xiitas invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, capital do Irã, e mantiveram 64 pessoas como reféns por mais de um ano. O sequestro, depois de muita negociação, foi resolvido entre os dois países. Com a morte do Khomeini em 1989, inicia-se uma disputa pelo poder entre os grupos fundamentalistas e os grupos reformistas. E assim se configura no Irã que nós temos hoje, na Idade Contemporânea. Ok, espero que vocês tenham gostado desse resumo breve, rápido, só para a gente ter uma noção do que foi a Revolução Islâmica do Irã de 1979 e como essa nação se configurou no país que é hoje. Inscreva-se no canal, deixa um like e até a próxima!